Estamos muito próximos do Banco Central brasileiro indicar o início de um novo ciclo de cortes na taxa de juros. Em função disso, uma série de empresas podem se beneficiar com a taxa Selic mais baixa. Pensando nisso, hoje eu vou trazer para vocês 5 ações que estão muito baratas e podem aproveitar, né? A gente pode surfar esse momento de taxa de juros mais baixas. Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo e como eu falei, vamos falar hoje sobre barganhas da Bolsa, que normalmente é o nosso vídeo aqui das sextas-feiras. Eu gostaria apenas, pessoal, de fazer 2 comentários, né? Porque quando a gente fala de empresas que têm potencial ou não, né? E também em relação a essa questão de cortes de juros, a gente tem que lembrar 2 coisas, tá? Primeiro, pessoal, a questão dos juros serem cortados é uma questão muito mais de quando do que se, né? Porque a gente já percebe de algum tempo para cá, na verdade aqui desde janeiro desse ano, que o juro futuro que é negociado na Bolsa, ele já vem em uma tendência de baixa. Então, boa parte desse movimento que a gente viu de alta nos últimos meses já foi antecipando o corte na taxa Selic. Ah, não, eu vou esperar a Selic ser cortada. O mercado já precifica isso, né? Então é normal a gente ter essas expectativas já precificadas nos preços. Agora, isso não significa que as ações que subiram até aqui não podem subir mais, né? Que é outro viés terrível que tem boa parte dos investidores. Quando a gente olha uma ação, principalmente quando a gente fala de fundamento das ações, a gente tem que olhar sempre para frente, não para trás. Se a ação subiu até agora 1000%, ela caiu 50%, isso não quer dizer nada ou muito pouco para o futuro. A gente tem que olhar quais são as expectativas de crescimento dessas empresas, tá? Então, mesmo ações aí que subiram 40%, 50%, 60%, 100%, 200%, elas podem continuar assim o seu movimento altista, tá, pessoal? Não tenham esse viés nem para cima nem para baixo, né? Uma ação nunca subiu tanto que não possa subir mais e uma ação nunca caiu tanto que não possa cair mais. Então, muito cuidado mesmo com esses viés. Vários de vocês têm pedido para a gente comentar mais a respeito de algumas ações que se beneficiam em relação a essa questão dos juros. Claro que as nossas carteiras, por exemplo, de longo prazo, não vão ter grandes alterações em função disso, porque a gente já está posicionado tanto para aproveitar se o dólar sobe ou se o dólar cai, ou se o juro sobe ou se o juro cai. Agora, é inegável que tem algumas empresas aqui que operam melhor em cenários de juros mais baixos. As empresas varejistas, as empresas de construção civil são muito sensíveis a essa questão do juro para cima ou para baixo, tá? Então o pessoal da análise separou essas 5 empresas aqui que eu quero comentar para vocês. Nós temos 2 aqui do segmento de construção diretamente, a Trisul e a Cyrela, que são ativos baratos. E qual a característica dessas 2 empresas, pessoal? São ações de empresas mais conservadoras, né? Elas não são tão agressivas como outras companhias que estão na Bolsa e têm uma situação financeira bastante tranquila. Tem outras também que têm uma situação financeira boa. Esses dias a gente falou sobre a Melnick, a própria Lave, por exemplo, que é uma das empresas aqui que a Cyrela tem controle, mas normalmente são companhias essas aqui mais conservadoras. Quando a gente olha em termos de PVP, né, que seria o preço sobre o valor patrimonial, as 2 estão bastante adequadas, inclusive a Trisul opera abaixo do valor patrimonial. Em termos de PL, as 2 têm PLs projetados baixos, a gente não pode esquecer que os últimos trimestres não foram tão bons assim, por causa da questão orçamentária, né? Como nós tivemos uma inflação muito alta, tudo aumentou. O cimento, a mão de obra aumentou menos, mas aumentou. O aço explodiu nos últimos 2 anos. Então as empresas acabaram se prejudicando na última linha. Lembrando, pessoal, que não existe problema de venda, tá? Essas empresas não têm dificuldade para vender imóveis, né? Essa não é uma dificuldade da maioria dessas empresas da Bolsa. A questão principal é que juro alto e inflação alta destroem os resultados das companhias de construção, tá? A questão do dividendo, né, pessoal? Essas empresas aqui, quando elas têm estão na parte boa do ciclo, elas crescem bastante, têm muito lucro e também pagam bons dividendos. Tanto que se vocês pegarem rankings antigos, vocês vão ver sempre que a Cyrela está lá, melhor pagador de dividendos do ano, né? A MRV às vezes aparece também, porque
quando construção civil dá dinheiro, dá muito dinheiro. Da mesma forma, quando a situação não está boa, a situação não está boa mesmo, tá? E aqui os ROIs também estão bastante defasados, né? As empresas tranquilamente podem operar com ROI aí de 20%, 30%, né? Com uma situação um pouco mais normal, e são duas empresas que, claro, se beneficiam com juros mais baixos. A gente tem aqui a Cyrela, né, pessoal, que é uma das maiores hoje junto com a MRV do mercado brasileiro. É a empresa mais conservadora. Ela tem outras subsidiárias que também têm ações na bolsa, como Cury, como Lave, como Plano e Plano. Pode fazer também algum outro IPO. A gente pega, por exemplo, a parte lá da fintech deles, a gente poderia ter algum IPO. Né? E é uma empresa, como eu falei, mais esse perfil mais conservador, mesmo sendo uma empresa grande. Ela faz mais lançamentos, ela faz mais vendas, ao contrário aqui da Trisul, que nesse sentido é uma empresa mais conservadora, é uma empresa menor e é uma empresa que não vai fazer tantos lançamentos como é o caso aqui da Cyrela. A Trisul normalmente vai esperar um pouco mais o mercado firmar para daí, né, dar mais passos, ser um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. E uma das vantagens da Trisul, que já teve algumas dificuldades, né, num passado não tão distante, a empresa é muito conservadora, tanto nessa parte financeira quanto na questão das obras. Né? É importante que a gente evite aquelas empresas que são incorporadoras puras, que elas terceirizam essa questão das obras, né, para privilegiar aquelas empresas que têm esse controle da parte de custos. Porque, como eu falei, isso aqui é uma questão primordial, muito importante para as empresas de construção. E outra vantagem da Trisul, né, além dessa situação financeira fantástica que a empresa sempre se encontra, é que quando a gente fala de ciclo operacional, desde a compra do terreno, desenho do projeto, venda, é a que tem o ciclo operacional menor das empresas da Bolsa, né? Porque quanto mais rápido ela conseguir fazer tudo isso, melhor. E essa é uma das vantagens aqui da Trisul. Então são duas companhias, né, mesmo num segmento agressivo como é construção, talvez seja o mais cíclico, que a gente pode considerar mais conservadoras. Nós temos aqui a Dexco, né, pessoal, que é a antiga Duratex. Nós temos outras empresas na Bolsa que atuam também com essa parte, vamos dizer assim, mais de acabamento. Né? Aqui a gente fala de Deca, Hydra, Duraflor, que são várias marcas aí vinculadas à Dexco, lembrando que o controle da empresa é feito pela Itaúsa. Claro que aqui na Dexco, né, pessoal, a gente tem um atraso, vamos dizer assim, né? Primeiro a construção civil dá uma bombada, o pessoal constrói e depois vai olhar a parte aqui de acabamentos. Agora, é muito mais fácil a gente ver quais são as empresas de acabamento que vão se beneficiar do que uma de construção civil, porque tem menos empresas de acabamento e muito mais empresas de construção civil. Então a Dexco é uma das empresas que automaticamente se beneficiam quando a construção se beneficia também. E outra vantagem da empresa nesse momento é que ela está com uma capacidade produtiva muito boa. Ou seja, se a gente tiver todo o setor de construção civil crescendo bem, ela diminui a necessidade dela de fazer muitos investimentos para conseguir atender a demanda da construção civil. Porque é terrível quando a empresa precisa daí fazer algum investimento para produzir mais, e aí quando ela tem a capacidade de produzir mais, o mercado já passou. Não vai ser o caso aqui da Dexco, é uma empresa muito barata também, opera próximo ao valor patrimonial, o PL também está bem achatado, 9 vezes, né? Um ROI aqui na casa de 11%, né? Considerando um bom cenário aí, esse PL aqui baixo para uns 7, 6 vezes, considerando o preço atual da ação, claro, e a melhora dos resultados. Né? Então é outra empresa bem mais conservadora do que algumas de construção civil e que o cenário de construção civil se beneficiando, ela se beneficia também. Lembrando que ela também se beneficia quando a gente fala de reformas, né? Não só de novas construções. Tá? Eu quero também deixar 2 pedidos para vocês, né, pessoal? A maioria dos vídeos nós fazemos aqui de acordo com o que vocês pedem para a gente. Então não esqueçam de colocar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Também para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E eu vou deixar 2 presentes para vocês. Um, que é esse book, que é o e-book agora do mês de julho, falando sobre uma small cap de forte potencial de curto prazo. E também o nosso cupom global, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa. Depois eu falo um pouco mais a respeito dos nossos produtos. Nós temos aqui Movida, né, pessoal, que eu já comentei algumas vezes, né? O setor é um setor muito alavancado, esse ligado à questão de aluguéis, né?
A gente teve nos últimos anos uma mudança cultural profunda, pessoa física, pessoa jurídica, né? A gente já comentou isso algumas vezes. Pô, a gente conversou com algumas empresas que por alugar um carro, por exemplo, um caminhão, tem lá os custos caindo 20%, 25% no primeiro ano, né? Então a gente teve essa mudança, são empresas que vendem também carros usados, né? A gente não espera uma desvalorização muito grande de carros usados esse ano, né? A gente teve recentemente esse programa do governo para incentivar a venda de carros, né? E lá na frente isso acaba também respingando aqui para essas empresas. E basicamente elas também estão bem operacionalmente, elas não têm problema de venda de aluguel, não tem problema disso, mas como o endividamento está muito alto, porque a Selic está muito alta, né? E faz parte, né, pessoal? Esses setores só conseguem crescer de forma alavancada, já que comprar um ativo é muito caro, comprar um caminhão da Vamos é caro, comprar um carro aqui da Movida é caro também, né? O lucro foi dizimado pelo juro alto. Então, automaticamente, o juro caindo, os resultados aqui na última linha dessas empresas também melhoram, né? Claro que não é o foco da Movida, mas mesmo nesse cenário complicado, pagou um yield de 4%, um ROI na casa de 11% e um PL na casa de 12%, que pode cair bastante, né? E também não opera muito abaixo do valor muito acima do valor patrimonial quando a gente compara aqui a quantidade de ativos que tem essas empresas. Claro que tem depreciação e tudo mais, mas também é uma empresa barata aqui quando a gente fala de projeções de múltiplos. Tá? A SPL aqui tranquilamente opera em um dígito, né? Então, baixando o juro, automaticamente aqui já deve melhorar os resultados dessas empresas e a Movida é uma das grandes beneficiadas desse cenário. E temos aqui a Graziotin, né, pessoal, que é uma empresa de varejo, mas da mesma forma que Trisul e Cyrela, a gente trouxe uma empresa bem conservadora, né? Então, mesmo com setores mais agressivos, a gente quis trazer opções mais conservadoras para vocês darem uma olhada. A Graziotin, ela tem a parte de bazar, tem a parte de cama, mesa, banho, tem construção com a Total, mas é aquele bazarzão, assim, desde eletrodomésticos até essa parte de vestuário, cama, mesa e banho. Ela tem uma vantagem de operar basicamente ali no norte do Rio Grande do Sul, uma região que depende muito do agronegócio e a expectativa do agronegócio é boa nessas regiões. Ela vende muito em cidades menores, onde a concorrência com marcas maiores é menor, né? Tem aquela questão de vender a crediário. E é uma empresa que também não tem problema de receita. A receita vem crescendo nos últimos anos, com exceção do ano de pandemia. É uma empresa que recentemente também ela teve créditos tributários, né? Isso acabou até com esses não recorrentes aqui aumentando o lucro nos últimos anos, mas é uma empresa bem redondinha. Então, mesmo em cenários muito ruins, como a gente viu nos últimos anos, como é uma empresa que não investiu muito em crescimento, né? Ela cresce mais de forma orgânica, não fez grandes aquisições, né? A gente tem um ativo aí que também paga bons dividendos, mesmo a gente tendo essa influência aí de não recorrentes, né? E o ativo é muito barato, né? Opera 70% do valor patrimonial com PL de 5 vezes, tá, pessoal? Pode também melhorar os resultados, né? Sendo que o setor de varejo, né, junto com o de construção civil, como eu comentei, são dois dos setores que mais se beneficiam do juro baixo, tá? Vale a pena, tá, pessoal, acompanhar essas empresas aqui e a gente vai perceber com os juros caindo os resultados dela e melhorando bastante nos próximos trimestres. Eu lembro que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, tem as assinaturas, os nossos resultados, né, pessoal? Tanto das nossas estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, ou com 10 minutos por dia as estratégias de curto e médio prazo. Hoje nós temos as melhores recomendações do mercado, tudo feito de forma independente, transparente e focado no resultado de vocês, tá? Para olhar lá qualquer carteira. Quero ver a carteira de dividendos da Capitalizo. É só clicar lá, vai ter um vídeo explicativo, vai ter o gráfico, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem também nos contatar, fazer um contato com a gente, o e-mail contato@capitalizo.com.br e pode nos chamar no WhatsApp. Chamem lá o pessoal do atendimento. Quero saber como é que a Capitalizo pode ajudar a melhorar meus investimentos, a minha rentabilidade, qual é a assinatura mais adequada. É outro diferencial da Capitalizo. A gente é muito próximo aí aos nossos clientes, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!